Hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto nas origens da civilização brasileira, focando num período bem formativo. A base da nossa conversa é um capítulo específico, A Civilização Brasileira, de uma obra que, olha, interpreta a história com uma lente espiritual bem definida. É bom a gente já deixar claro, né? Essa fonte tem uma abordagem muito particular. Ela atribui vários eventos a influências e até planos espirituais. Vamos ver como o texto descreve o surgimento das cidades, os conflitos da época e o papel que ele dá para regiões como Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais. Um papel bem singular no destino do Brasil. Para começar, a narrativa mostra ali o início, né? Salvador, São Vicente florescendo, impulsionada pelas capitanias. Cita figuras como Caramuru, João Ramalho, que teriam ajudado nos primeiros contatos com os povos indígenas. Sim, essa ajuda inicial é mencionada. Mas logo em seguida o texto aponta uma questão delicada. Que seria? A hesitação de Portugal em mandar, digamos, colonos de boa índole. A fonte diz que vieram muitos degredados, criminosos mesmo. Ah, entendi. E isso, claro, deve ter gerado problemas. Exato. O texto fala de atritos sérios. Isso levou muitos indígenas a fugir, né? Para escapar da escravidão, da violência que era imposta. Faz sentido. Uma tensão bem no começo da colonização. Pois é. E essa tensão, na visão dessa fonte, ela marca profundamente as relações que viriam depois. Seguindo a linha do tempo do capítulo, a gente chega na Baía de Guanabara, com a chegada dos franceses. Isso. Villegagnon, né? Funda uma colônia ali na ilha de Serigipe, que hoje é a ilha de Villegagnon, em 1555, com o apoio do almirante Colignon. E o texto diz que no início ele até conseguiu a confiança dos tamoios, que eram aliados importantes ali. Sim, mas a coroa portuguesa demorou para reagir, né? A reação foi meio tardia. Só com o Meme de Sá ali por 1558 é que Portugal agiu de forma mais enérgica para expulsar os franceses. Exato. E a Guanabara vira esse palco, né, de disputas europeias aqui no Brasil. E a intervenção do Meme de Sá, embora tenha sido uma vitória para Portugal, é descrita nessa fonte como bastante severa, com muita crueldade contra os franceses e os indígenas aliados deles. Entendi. E foi nesse contexto de conflito que nasceu a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Justamente, fundada ali do Morro de São Januário, que depois virou o Morro do Castelo. Isso depois da morte do Estácio de Sá, né? Sobrinho do Meme de Sá, que morreu em combate. Exato. E aqui tem um ponto bem curioso da fonte. Qual? Dentro dessa visão espiritual que permeia o texto, ele sugere que o Estácio de Sá reencarnaria mais tarde, como Oswaldo Cruz, o médico sanitarista. Nossa, é uma afirmação bem específica dessa linha de interpretação, ligando figuras históricas através da reencarnação. Sim, ilustra bem a crença que baseia a narrativa. Bom, e a partir daqui o capítulo dá uma guinada, né? Entra mais fundo nessa interpretação espiritual. Isso, o texto introduz uma figura espiritual central, que ele chama de Ismael. Ismael. E essa figura teria, segundo a fonte, traçado um plano diretor, um plano para organizar o Brasil tanto economicamente quanto espiritualmente, depois dessas lutas todas. Um plano diretor espiritual. Interessante. E o que esse plano diria? Olha, o capítulo atribui a esse Ismael a definição de papéis bem claros para cada região. A Guanabara, o rio, seria a sede do pensamento brasileiro, o cérebro, digamos assim. Certo. E São Paulo e Minas? Essas seriam as usinas mais poderosas. O Planalto de Piratininga, São Paulo, e as cabeceiras do São Francisco, Minas Gerais. Elas seriam as guardiões das forças orgânicas e definiriam a nossa etnologia. Usinas poderosas, forças orgânicas, é uma visão bem poética, quase mística da geografia e do papel de cada estado. Exato. Uma divisão de trabalho bem definida espiritualmente, segundo essa perspectiva. E essa fonte argumenta, então, que São Paulo e Minas teriam um peso decisivo por muito tempo, na política, na economia. Sim, seriam os polos da balança. Uma visão de predestinação mesmo. Mas o texto não para por aí, né? Ele também fala de conflitos entre São Paulo e Minas.
fala assim, sugere que forças espirituais negativas agiriam para criar discórdia entre os dois estados. Como assim? Explorando a vaidade dos líderes, sabe? Provocando lutas para atrasar o que o texto chama de missão divina do Brasil. E ele dá algum exemplo histórico disso? Cita a Revolução de 1932 e vai além. Diz que houve até uma intervenção espiritual de figuras como Anchieta e o próprio Ismael para restaurar a paz, a concórdia. Nossa, interpretar um conflito histórico como 32 dessa maneira, com intervenção espiritual para pacificar, é realmente um ponto central dessa visão. Sem dúvida. Mostra como, para essa fonte, existe um determinismo geográfico e espiritual ligando São Paulo e Minas ao Rio, apesar das tensões históricas que a gente conhece bem. E como o capítulo encerra essa parte? Qual a visão de futuro que ele apresenta? Ele termina com uma nota otimista. Vê São Paulo e Minas unidos como irmãos muito amados. Unidos para quê? Para expandir suas energias, absorvendo influências de outras regiões, como o norte amazônico e o sul do país, e assim cumprirem juntos essa missão histórica na terra do Evangelho, como o texto chama o Brasil. Entendi. Uma visão de síntese e propósito final. Então, para a gente amarrar, nós vimos um pouco do início conturbado da civilização brasileira, pelo menos como descrito aqui, a fundação do Rio em meio a conflitos. Isso, e principalmente essa interpretação espiritual que dá papéis bem definidos para o Rio, São Paulo e Minas na formação do país. E o ponto que talvez fique para a nossa reflexão, a partir do que lemos, é essa ideia de uma união meio predestinada entre São Paulo e Minas, né? Exato. Superando as rivalidades históricas para cumprir um propósito maior, sintetizando as diversas influências regionais. Isso levanta uma questão interessante sobre como diferentes narrativas, incluindo as espirituais, como essa, constroem e interpretam a identidade e até o destino de uma nação, não é? Com certeza. Uma forma bem particular de ler a nossa história.